A viúva se mudou para um túnel escavado na rocha, mas ela não imaginava o que encontraria lá dentro. Durante 2 anos, todos na cidade trataram ela como lixo, dizendo que o marido tinha abandonado a família. Até que um dia, no limite do desespero, ela decidiu partir sem rumo, com os 3 filhos, sem saber que seus passos estavam sendo guiados para algo impossível. No meio do nada, ela encontrou um túnel abandonado dentro de uma montanha. O que ela descobriu lá dentro mudou tudo. A verdade sobre o marido, um segredo sepultado sob toneladas de pedra, e algo muito maior do que qualquer um imaginava. Mas o passado não perdoa fácil, e existem pessoas que matariam para manter esse segredo enterrado para sempre. Antes da gente começar, por favor, escreve aqui nos comentários. Você já perdeu alguém importante e isso mudou a sua vida. Clica no botão de gostei, se inscreve no canal para não perder nada e vamos para a história. Naquela manhã, quando a Maria recebeu o último insulto na praça da cidade de São Mateus, algo quebrou dentro dela para sempre. Ela tinha saído cedo com seus 3 filhos, o Pedro de 11 anos, a Lúcia de 8 e o pequeno Tomás de apenas 5. Eles iam para o mercado tentando esticar as últimas moedas que restavam para comprar um pouco de feijão e farinha. O sol mal tinha nascido quando ela ouviu as risadas. Primeiro, ela pensou que fosse coisa da cabeça dela, que o cansaço e as noites sem dormir estavam pregando uma peça. Mas não. Eram as vozes de sempre, as vizinhas fofoqueiras que se juntavam perto das bancas de verdura. As mesmas mulheres que antes cumprimentavam com carinho e agora olhavam para ela como se fosse um bicho estranho. Uma delas falou bem alto para a Maria escutar, dizendo: "Olha lá a abandonada. Já faz 2 anos e ela ainda se faz de sofrida. Com certeza o marido está feliz lá na capital com outra família, uma mulher mais jovem, mais bonita." Maria apertou a mão do pequeno Tomás com força. O menino olhou assustado, mas ficou quieto. A Lúcia caminhava de cabeça baixa como sempre fazia, quando sabia que vinham os comentários maldosos. Só o Pedro, o mais velho, caminhava de cabeça erguida com os punhos fechados, como se quisesse socar aquelas palavras que ele não podia tocar. Ele resmungou entre os dentes que o pai não tinha abandonado eles, mas ninguém ouviu. A Maria continuou andando fingindo que o mundo ao redor não existia, mas cada palavra era como uma pedrada no peito. 2 anos. 730 dias desde que o Tiago saiu de madrugada com a mochila gasta, as botas de trabalho sujas de barro e aquele sorriso cansado, mas cheio de esperança. Ele disse na porta de casa, beijando a testa dela, que era temporário. Disse que tinha conseguido um serviço pesado na serra, abrindo túnel para uma construtora. Disse que o pagamento era bom, que voltaria em 3 meses para tirar a família daquela vida apertada. 3 meses viraram 6. 6 viraram 1 ano. E depois veio o silêncio. Ninguém sabia de nada. A empreiteira que tinha contratado ele fechou as portas de repente. O escritório ficou vazio. Ninguém atendia telefone. Ninguém dava explicação, e lá em São Mateus, o povo começou a inventar história. Diziam que ele tinha fugido com outra, que homem de obra é tudo igual, que larga a família e some no mundo. Maria tentou defender o marido no começo. Tentava mostrar as cartas que ele tinha escrito, explicar que o Tiago era um homem bom, trabalhador, fiel. Mas a cidade não queria ouvir a verdade. O povo queria fofoca, queria desgraça alheia para comentar nas tardes quentes enquanto o tempo não passava. Naquela manhã, depois de comprar meio quilo de feijão e uns pães amanhecidos, a Maria voltou para o quartinho de aluguel na periferia, um lugar úmido, onde os 4 dormiam em 2 colchões velhos no chão. Ela sentou no piso de terra batida. As crianças olhavam sem falar nada. Eles sabiam que a mãe estava destruída. A Lúcia perguntou com a voz tremendo se a mãe estava bem. Maria não respondeu na hora. Ela ficou olhando para o teto de zinco, ouvindo o barulho das motos passando na rua, os cachorros latindo e as vozes dos vizinhos falando mal dela.
sempre falando dela. Foi nesse momento que algo dentro da Maria mudou. Não foi raiva nem tristeza. Foi algo mais fundo, mais antigo. Foi o instinto de sobrevivência de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Ela se ajoelhou no chão, fechou os olhos e falou baixinho: Deus, se o Senhor ainda me escuta, guia os meus passos, porque sozinha eu não aguento mais. O Pedro, a Lúcia e o Tomás ficaram parados vendo a mãe rezar daquele jeito desesperado. Não era uma oração calma, era um pedido de socorro de alguém na beira do abismo. Quando a Maria abriu os olhos, ela já tinha tomado a decisão. Ela mandou eles empacotarem o que conseguiam carregar. Disse com voz firme, limpando as lágrimas, que eles iriam embora daquele lugar agora mesmo. As crianças ficaram confusas. O Pedro perguntou para onde eles iriam. Maria não tinha resposta. Não tinha plano, não tinha dinheiro, não tinha destino. Só tinha uma certeza. Ficar ali significava morrer aos poucos de humilhação e fome. Era melhor morrer caminhando lutando do que ficar parada esperando o mundo esmagar a família dela. Pegaram 2 sacolas de pano, colocaram roupa, um cobertor fino, uma panelinha e os últimos pães. Maria guardou no sutiã uma foto amassada do Tiago, a única que ela tinha. Na foto ele sorria com os olhos fechados por causa do sol, com aquela cara de homem honesto que nunca soube mentir. Eles saíram no amanhecer do dia seguinte, antes que a vizinhança acordasse. Caminharam para o norte, seguindo a estrada de terra que levava para a serra, porque o coração da Maria dizia que a resposta estava lá no meio das montanhas de Minas. Talvez ela não encontrasse o Tiago, talvez nunca soubesse a verdade, mas pelo menos morreria procurando. Caminharam durante 3 dias. Comeram o que as pessoas davam nos sítios pelo caminho. Dormiram debaixo de árvores na beira da estrada, enrolados no único cobertor. O pequeno Tomás chorava de cansaço, mas o Pedro carregava o irmão nas costas, sem reclamar. A Lúcia caminhava em silêncio, segurando a mão da mãe, como se soubesse que qualquer palavra podia quebrar aquela esperança frágil. No 4º dia, eles chegaram numa região montanhosa, cheia de pedras, onde a estrada ficava estreita e perigosa. De longe, a Maria viu algo que chamou a atenção dela. Um paredão enorme de rocha com um túnel no centro escuro profundo parecia uma boca aberta na montanha. Ela apontou e disse: Vamos descansar lá. Eles se aproximaram com cuidado. O túnel parecia recente, escavado com máquinas pesadas. Tinha marcas de explosivos nas paredes, trilhos retorcidos no chão, ferramentas abandonadas enferrujando no tempo. Tudo indicava que o trabalho tinha parado de repente. Maria entrou primeiro com as crianças atrás. O ar lá dentro era fresco úmido, com cheiro de terra revirada. Eles avançaram alguns metros. A luz do sol mal iluminava a entrada. Maria estava quase parando para descansar quando viu algo no chão. Um capacete de obra partido no meio. Depois outro. E então ela viu um par de botas velhas parcialmente enterradas debaixo de um monte de pedras soltas. Botas de couro grosso, bico de aço, botas que ela conhecia muito bem. O coração dela parou. As pernas tremeram. Ela se aproximou devagar com medo de confirmar o que ela já sentia. Ela se ajoelhou na frente das botas e tocou o couro com as mãos trêmulas. Eram as botas do Tiago, as mesmas que ele usava desde antes de casar, as mesmas que ele calçava no dia em que foi embora para nunca mais voltar. Maria abriu a boca para gritar, mas a voz não saiu. O silêncio do túnel era pesado. Ela começou a cavar, tirando as pedras com as próprias mãos, desesperada, para descobrir o que estava enterrado ali. A Maria não sentia a dor nos dedos, nem o sangue nas unhas. Ela só sentia a urgência, o desespero de saber a verdade. O Pedro se ajoelhou do lado dela e começou a ajudar, movendo as pedras menores com uma força que não parecia de um menino de 11 anos. A Lúcia abraçava o pequeno Tomás contra o peito, os dois tremendo de medo, sem coragem de olhar. A menina perguntou com a voz falhando: Mãe, o que é isso? A Maria não respondeu.
Ela continuava cavando, tirando terra, empurrando rocha. A poeira enchia a boca, a garganta, os olhos, mas ela não parava. Não podia parar. Então apareceu mais tecido, o jeans surrado da calça de trabalho, o mesmo que o Tiago usava sempre. Depois uma mão pálida, sem vida. A Maria soltou um grito abafado e caiu para trás, levando as mãos ao peito. O Pedro ficou paralisado, olhando para a mão do pai, no meio das pedras. A Maria sussurrava: "Não, não pode ser", mas era inevitável. Ela continuou removendo as rochas, agora mais devagar, com as lágrimas caindo sobre a terra vermelha. Apareceram os braços, o peito, o rosto coberto de poeira e sangue seco. Era o Tiago, ou o que restava dele depois de 2 anos, sepultado sob toneladas de pedra. A Maria se jogou sobre o peito dele e chorou como nunca tinha chorado na vida. Não era aquele choro quieto das noites de insônia lá na cidade. Não era o choro escondido das crianças. Era um grito animal, uma dor rasgada que saía do fundo da alma e batia nas paredes do túnel, ecoando como pura agonia. Ela soluçava, abraçada ao corpo imóvel, dizendo: "Eu te procurei por todo lugar. Eu te esperei, eu te defendi, e você estava aqui. Aqui sozinho, soterrado, esquecido." O Pedro se aproximou e colocou a mão no ombro da mãe. Ele não disse nada. Não existiam palavras para aquele momento. A Lúcia e o Tomás choravam em silêncio, abraçados, sem entender direito o tamanho da tragédia, mas sentindo o peso da morte no ar. A Maria não soube quanto tempo ficou ali abraçada ao cadáver do marido. Talvez minutos, talvez horas. A luz do sol lá fora começou a mudar e o túnel foi ficando mais escuro. Finalmente, com um esforço que custou toda a energia que ela tinha, ela se separou do corpo e limpou o rosto na manga suja da blusa. Ela disse com a voz rouca: "Nós vamos tirar ele daqui. Não vamos deixar ele enterrado como se fosse um cachorro." Eles continuaram tirando as pedras até liberar o corpo todo. O Tiago estava numa posição estranha, como se tivesse tentado se proteger de alguma coisa no último segundo. Tinha ferimentos na cabeça, a roupa rasgada, mas o rosto, apesar da poeira, ainda tinha aquela expressão tranquila que a Maria lembrava. Foi nessa hora que o Pedro notou outra coisa no meio dos escombros. Ele apontou e chamou a mãe. Era uma mochila. A mesma mochila velha de lona que o Tiago levava para todo o serviço. Estava esmagada, suja, meio enterrada debaixo de uma viga de madeira podre. A Maria puxou a mochila com cuidado e abriu com as mãos tremendo. Dentro tinha uma garrafa térmica enferrujada, um pedaço de pão duro feito pedra, uma lanterna sem pilha e um caderno. Um caderno pequeno de capa dura com as pontas dobradas. A Maria pegou aquilo devagar como se fosse uma relíquia sagrada. Ela abriu e reconheceu na hora a letra do Tiago, aquela letra torta de quem pegou no pesado a vida toda. A primeira página dizia para a Maria e as crianças: "Se algo acontecer comigo, espero que isso sirva para vocês." A Maria sentiu o coração quebrar de novo. Com os dedos trêmulos, ela passou para a próxima página e começou a ler. O Tiago tinha escrito tudo. Cada dia ali na serra, cada conversa com os peões, cada detalhe da obra. Era um túnel que ligaria 2 vales, permitindo levar água e minério de um lado para o outro de forma rápida. Mas não era só isso. O Tiago tinha anotado ideias, projetos, cálculos, desenhos de máquinas, planos, para usar a pedra que sobrava na construção civil. Tinha até uma lista de contatos, nomes de engenheiros possíveis compradores. Numa das páginas, ele escreveu: "Isso pode mudar a vida de toda a região. Se for feito direito, com honestidade, a gente pode tirar centenas de famílias da pobreza. Não só a gente, mas todo mundo." A Maria leu página por página com os olhos cheios de lágrimas, mas também de espanto. O marido dela não tinha sido só um pedreiro ou mestre de obras. Ele tinha sido um visionário, um homem que sonhava grande, que via oportunidade onde os outros só viam mato e pedra.
E tudo isso tinha ficado enterrado com ele. A última anotação do diário tinha a data de 2 dias antes do acidente. Dizia assim: amanhã vamos começar a detonar a dinamite na parte mais funda. O encarregado diz que é perigoso, que tem rachaduras na rocha, que a gente devia esperar a engenharia avaliar. Mas o patrão tem pressa. Diz que já perdemos muito tempo. Eu não estou gostando disso. Sinto uma coisa ruim no peito, mas preciso do dinheiro. Preciso terminar isso e voltar para a minha família. E terminava dizendo Maria: se você ler isso, um dia saiba que tudo o que eu fiz foi por vocês. Eu amo vocês mais que a minha vida. Cuida das crianças e não deixa ninguém tirar o que é nosso. A Maria fechou o caderno e apertou contra o peito. Olhou para o corpo do Tiago e depois para os filhos. O Pedro observava ela com os olhos vermelhos, mas firmes. A Lúcia e o Tomás continuavam abraçados, perdidos. A Maria disse com voz clara, olhando para cada um dos filhos: o pai de vocês não abandonou a gente. Ele morreu trabalhando para nos dar uma vida melhor e mataram ele por causa da ambição dos outros. Ela levantou, guardou o caderno na roupa e olhou para a saída do túnel. O sol estava baixando. Logo ia ficar de noite. Ela tinha que decidir o que fazer. Podia voltar para a cidade e procurar a polícia denunciar. Mas ela sabia que ninguém ia dar ouvidos. Eles eram pobres, eram ninguém, e já tinha passado 2 anos. O caso estava encerrado, se é que algum dia abriram inquérito. Ou então, ela podia ficar. Ela olhou de novo para o diário, para os planos do Tiago, para o túnel inacabado. De repente, o Pedro falou: mãe, me ajuda a levar o corpo do pai lá para fora. Vamos enterrar ele como ele merece. Eles trabalharam até escurecer. Cavaram uma cova rasa na terra macia perto da entrada do túnel. Enrolaram o corpo do Tiago no cobertor que tinham trazido e baixaram ele com cuidado. A Maria rezou baixinho com as crianças ajoelhadas ao lado. Depois cobriram a cova com terra e pedras. Quando terminaram, a Maria marcou o lugar com 2 galhos cruzados amarrados com barbante. Ela disse em voz alta, como se estivesse fazendo um juramento diante de Deus e do mundo: aqui descansa Tiago da Silva, homem bom, marido fiel, pai amoroso, e o homem que ia mudar tudo isso aqui. Ficaram em silêncio uns minutos. Depois a Maria limpou as mãos na calça e olhou para os filhos. Nós vamos ficar aqui. O Pedro olhou surpreso. Aqui no túnel. Aqui mesmo, confirmou a Maria. O seu pai deixou um mapa, deixou um plano, e eu vou terminar o serviço dele. A Lúcia franziu a testa e disse: mas mãe, a senhora não sabe dessas coisas. A senhora não sabe construir túnel. A Maria olhou para ela com uma determinação que nunca tinha sentido antes. Eu vou aprender. Naquela noite, eles dormiram dentro do túnel perto da entrada, onde ainda chegava um pouco da luz da lua. A Maria não conseguiu pregar o olho. Ficou acordada com o caderno na mão, lendo e relendo os sonhos do Tiago. E em algum momento, entre o cansaço e a escuridão, ela sentiu algo que não sentia há 2 anos. Esperança. No amanhecer do dia seguinte, a Maria caminhou sozinha até o povoado mais próximo. Era um lugar pequeno chamado Vila de Santa Fé, apenas algumas casas simples e um armazém. Ela perguntou quem era o dono das terras onde ficava o túnel. Disseram que era um homem chamado Coronel Ferreira, um fazendeiro antigo que vivia num casarão na saída da vila. A Maria chegou na casa ao meio-dia. Bateu palma no portão. Saiu uma senhora, provavelmente a governanta. A Maria disse que queria falar com o coronel. A mulher olhou ela de cima a baixo com desconfiança, vendo a roupa suja e o cabelo despenteado, e perguntou quem ela era. Eu sou a viúva de um dos homens que morreram no túnel há 2 anos, respondeu a Maria sem baixar a cabeça. A mulher ficou em silêncio. Um momento, suspirou e abriu o portão, mandando ela esperar. A Maria entrou num corredor escuro com cheiro de madeira velha e cera. No fundo, sentado numa poltrona de couro desgastado, estava o Coronel Ferreira.
Um homem de quase 70 anos, magro, com o cabelo todo branco e o olhar cansado de quem já viu muita coisa nessa vida. Ele perguntou o que ela queria sem levantar da cadeira. A Maria tirou o caderno do Tiago da roupa e colocou na mesa na frente dele. Eu quero terminar o que o meu marido começou. O coronel olhou para o caderno, olhou para a Maria e, para a surpresa dela, começou a rir. Uma risada seca, amarga, sem alegria nenhuma. Ele disse que ela estava louca, completamente louca. Mas então ele abriu o caderno e parou de rir. O coronel passou as páginas devagar, parando nos desenhos, nos cálculos, nas notas escritas com aquela letra torta do Tiago. O rosto dele foi mudando. O deboche virou surpresa. A surpresa virou respeito. Quando chegou na última página, ele fechou o caderno e ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Finalmente ele disse com a voz mais suave: o seu marido era um homem inteligente, muito inteligente. Ele sabia coisas que nem o engenheiro da companhia sabia. A Maria não disse nada, só esperou. O coronel encostou na poltrona e suspirou fundo. Ele contou que 2 anos atrás, uma empresa da capital chegou prometendo maravilhas. Disseram que iam fazer um túnel que mudaria a região, traria progresso, emprego, dinheiro. Ele vendeu os direitos de passagem pelas terras, pagaram bem. Mas 3 meses depois teve o acidente. Morreram 5 homens. A empresa fechou de um dia para o outro. Nunca deram explicação, nunca pagaram indenização para ninguém. Simplesmente sumiram no mapa. O meu marido era um desses 5 homens, disse a Maria com firmeza. O coronel concordou com a cabeça. Eu sinto muito de verdade. Mas isso não muda nada. O túnel continua lá, abandonado, inútil. E eu já perdi dinheiro demais com essa história. A Maria rebateu na hora. O senhor não precisa perder mais nada. Eu vou terminar a obra. O coronel olhou para ela como se ela tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. A senhora, uma mulher sozinha, sem dinheiro, sem experiência, sem equipamento, acha que pode terminar um projeto que faliu uma construtora inteira. Não acho, respondeu a Maria. Eu sei. Algo na voz dela fez o coronel parar de sorrir. Ele viu nos olhos daquela mulher uma coisa que ele reconheceu. O olhar de quem não tem mais nada a perder. E ele sabia que gente assim é a gente mais perigosa ou a mais capaz que existe. Está bem, ele disse devagar. Eu vou te dar uma chance, mas com condições. A senhora e os seus filhos podem ficar no túnel, podem usar as ferramentas que sobraram lá. Se em 6 meses a senhora me provar que pode fazer alguma coisa, que o projeto tem futuro, aí a gente conversa sobre investimento de verdade. Senão vocês vão embora. Trato feito. A Maria estendeu a mão suja de terra. Trato feito. O coronel apertou a mão dela com força, depois pegou um papel velho de uma gaveta e escreveu uma carta rápida, autorizando ela a trabalhar no local. Entregou o papel junto com o caderno. Uma coisa mais, disse o coronel quando a Maria já estava na porta. O encarregado que mandava na obra antes do acidente continua vivendo aqui na vila. O nome dele é Valdir. É um sujeito ruim, bebe demais e é violento. Muita gente diz que a culpa do desabamento foi dele por não ouvir os avisos. Tenha cuidado com esse homem. A Maria guardou o aviso na memória e saiu do casarão. Caminhou de volta para o túnel com o caderno apertado contra o peito, sentindo uma mistura de medo e emoção correndo no sangue. Ela não sabia como ia fazer o que tinha acabado de prometer, mas sabia que não tinha escolha. Era isso ou voltar para a cidade derrotada. E isso nunca ia acontecer. Quando a Maria chegou de volta no túnel, ela encontrou o Pedro tentando acender uma fogueira com uns galhos secos. A Lúcia e o pequeno Tomás dormiam encolhidos perto da entrada, tentando se proteger do frio da serra. Aquela cena partiu o coração dela. Os filhos vivendo como bichos numa caverna, tudo por causa da decisão dela. O Pedro perguntou sem levantar a cabeça como tinha sido a conversa. A Maria respondeu que eles tinham 6 meses. 6 meses para provar que podiam fazer alguma coisa com aquele lugar. O menino parou de soprar o fogo e olhou para a mãe.
E como a gente vai fazer isso, mãe? A gente não sabe nada de túnel. Vamos aprender, disse a Maria com uma segurança que ela não sentia de verdade. O seu pai deixou tudo escrito, a gente só tem que seguir as instruções dele. Durante os dias seguintes, a Maria estudou o caderno do Tiago como se fosse a Bíblia. Toda noite, à luz da fogueira, ela lia as anotações em voz alta, explicava os desenhos para o Pedro, tentava entender os cálculos de engenharia. O menino tinha a cabeça boa para número. Ele começou a riscar os diagramas na terra com um pedaço de pau, fazia perguntas espertas, dava ideias. Numa noite, o Pedro disse que, segundo o caderno, eles precisavam reforçar as paredes com vigas de madeira para evitar desabamento. Mas eles não tinham madeira. A Maria disse na hora, então, a gente vai conseguir. No dia seguinte, ela caminhou de novo até a vila de Santa Fé e foi direto na serraria do povoado. O dono era um homem chamado Seu Moacir, um sujeito de uns 50 anos, com as mãos enormes e cheias de cicatriz. A Maria explicou o que precisava. Ele perguntou com desconfiança com que dinheiro ela ia pagar. A Maria disse que pagaria com trabalho, disse que podia limpar, cozinhar, fazer faxina e que o filho mais velho era forte e podia ajudar a carregar tora. O Seu Moacir coçou a barba e olhou torto. Disse que não precisava de ajuda, que já tinha peão suficiente. A Maria não arredou o pé. Então eu pago quando o projeto começar a dar lucro. O coronel Ferreira me deu permissão para trabalhar no túnel. Se o senhor me ajudar agora, vai ser o primeiro fornecedor oficial quando o negócio crescer. E pode acreditar, vai crescer. Alguma coisa no jeito que ela falou fez o Seu Moacir mudar a cara. Talvez foi a certeza dela, ou talvez ele viu naquela mulher magra e suja algo que lembrou a própria mãe dele, que tinha criado 6 filhos sozinha na roça. Ele disse que estava bem. Disse que ia dar 20 vigas de madeira, mas que ela ia ter que carregar sozinha até o túnel. Trato feito, disse a Maria sem piscar. Ela carregou as vigas uma por uma com a ajuda do Pedro. Levaram 3 dias inteiros para subir tudo morro acima. A Maria ficou com as mãos cheias de farpa, as costas travadas de dor, os ombros roxos, mas não reclamou nem uma vez. Seguindo as instruções do caderno, eles começaram a escorar as paredes do túnel nas partes mais perigosas. A Maria martelava, serrava, encaixava. O Pedro segurava as vigas pesadas. Até a Lúcia ajudava trazendo prego e ferramenta. O Tomás, pequeno demais para trabalhar, ficava sentado perto cantando para espantar o silêncio daquele buraco. As semanas passaram. A Maria descia na vila a cada 3 dias para pedir emprestado ou trocar serviço pelo que precisavam. Algumas pessoas olhavam com pena, outras com deboche, mas tinha algumas, bem poucas, que olhavam com algo parecido com respeito. Uma tarde, enquanto ela trabalhava sozinha lá no fundo do túnel, ouviu passos pesados vindo da entrada. Ela virou e viu um homem enorme, quase 2 metros de altura, com o rosto vermelho e os olhos injetados. Cheirava a cachaça barata de longe. Então você é a viúva louca, disse o homem com a voz pastosa, aquela que acha que pode fazer o que uma construtora inteira não conseguiu. A Maria reconheceu ele na hora pela descrição do coronel. Era o Valdir, o antigo encarregado da obra. O coração dela disparou, mas ela manteve a voz firme. Disse que não foi lá para incomodar ninguém, só para terminar o que começaram. O Valdir se aproximou cambaleando. Perguntou se ela sabia o que acontecia com mulher que se metia onde não era chamada. Disse que elas sofriam acidentes igual ao marido dela. O ar gelou dentro do túnel. A Maria sentiu o sangue esfriar nas veias. Perguntou o que ele tinha dito. O Valdir sorriu. Um sorriso sujo, cruel. Disse que o marido dela era muito linguarudo. Vivia dizendo que as coisas estavam erradas, que tinha que parar a obra, que era perigoso, que a rocha estava rachando. Mas o patrão não queria perder tempo, e ele também não. Então mandaram o Tiago para a parte mais funda, e aconteceu o que tinha que acontecer. A Maria sentiu o mundo girar. Você matou ele, ela sussurrou. O Valdir deu de ombros.
Disse que só obedeceu ordens e que agora a Maria ia obedecer a dele. Mandou ela sumir dali antes que acontecesse a mesma coisa com a família dela. Ele deu um passo na direção dela. A Maria recuou, mas tropeçou numa pedra solta e caiu no chão. O Valdir se inclinou sobre ela, com a respiração fedendo a álcool puro. Foi nessa hora que ela ouviu o grito: "Sai de perto da minha mãe." O Pedro apareceu correndo da entrada do túnel com um pedaço de pau na mão. Ele se jogou contra o Valdir e bateu na perna do homem com toda a força. O Valdir soltou um urro de dor e raiva, virou o corpo e deu um tapa no menino, que jogou o Pedro longe. A Maria viu tudo em câmera lenta. Viu o filho cair no chão. Viu o Valdir levantando o punho fechado para bater mais, e algo dentro dela explodiu. Ela levantou num salto, pegou uma picareta que estava apoiada na parede e segurou na frente dela como uma arma de guerra. Ela gritou com uma voz que nem parecia a dela: "Se você encostar no meu filho, eu juro por Deus que eu te mato aqui mesmo." O Valdir olhou surpreso. Por um momento pareceu que ele ia atacar, mas algo nos olhos da Maria fez ele parar. Ele viu ali uma coisa que não esperava. Não era medo, era fúria pura. A fúria de uma onça defendendo a cria. O Valdir cuspiu no chão. Disse que aquilo não ia ficar assim, que ela ia pagar caro. Saiu do túnel trançando as pernas e desapareceu no meio das pedras lá fora. A Maria soltou a picareta e correu para o Pedro. O menino tinha sangue na boca, mas estava acordado. Ela abraçou o filho com força, enquanto a Lúcia e o Tomás chegavam correndo assustados. O Pedro murmurava que estava bem, que estava tudo bem. Mas a Maria sabia que nada estava bem. Ela tinha acabado de descobrir a verdade. O marido dela não morreu num acidente de trabalho. Ele foi assassinado e o homem responsável continuava solto e agora estava ameaçando a família dela. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, a Maria sentou na frente da cova do Tiago. Sussurrou para a terra batida que não ia deixar aquilo ficar assim. Jurou vingança. Ela abriu o caderno de novo e procurou a página onde o Tiago tinha escrito sobre as rachaduras, sobre os avisos que ninguém ouviu. E então ela entendeu. Se o Tiago tinha anotado tudo, se ele tinha documentado as irregularidades, então ele tinha provas. Provas de que o acidente não foi culpa dos peões, mas da negligência criminosa da empresa e do encarregado. Ela tinha que encontrar mais evidências e tinha que fazer isso rápido antes que o Valdir cumprisse a ameaça. No amanhecer do dia seguinte, a Maria tomou uma decisão arriscada. Ela precisava entrar na parte mais funda do túnel, na área proibida, onde ninguém tinha coragem de pisar desde o acidente. Ela pegou uma lanterna velha que achou no meio da bagunça, encheu com um pouco de óleo diesel e entrou sozinha na escuridão. Ela caminhou pelo que pareceram horas. O túnel ia ficando mais estreito, mais abafado, e dava medo. As paredes tinham marcas de explosivos, vigas de madeira podre e rachaduras enormes que pareciam veias abertas na pedra. Tudo indicava que o Tiago tinha razão. Aquele lugar era uma armadilha e nunca deviam ter mandado homens para lá sem reforçar a estrutura. Ela estava quase desistindo e voltando quando a luz da lanterna bateu em alguma coisa no chão. Era uma caixa de metal enferrujada, meio enterrada na terra vermelha. A Maria desenterrou a caixa com cuidado e abriu a tampa emperrada. Lá dentro tinha papelada plantas do projeto, contratos e, o mais importante, fotografias. Eram fotos das rachaduras no teto do túnel, tiradas semanas antes da tragédia. No verso de uma foto com a letra do Tiago estava escrito: "Aviso número 7, ninguém me escuta. Se algo acontecer, essa é a prova do crime." A Maria sentiu o coração disparar. Aquilo era tudo o que ela precisava. Com aquelas fotos ela podia colocar o Valdir na cadeia. Ela podia exigir justiça. Mas nesse exato momento ela ouviu um barulho. Um estalo profundo, grave, como se a montanha inteira estivesse reclamando de dor. Ela olhou para cima e viu o pior pesadelo de quem trabalha em mina.
Uma trinca enorme no teto começou a abrir e soltar poeira. A Maria não pensou duas vezes. O corpo dela reagiu por instinto. Ela prendeu a caixa de metal debaixo do braço e correu para a saída como se o diabo estivesse correndo atrás dela. Atrás, o estalo virou um estrondo. Pedras começaram a cair. Uma bateu no ombro dela, outra passou raspando na cabeça. A lanterna caiu da mão e apagou. Ficou tudo preto. A Maria continuou correndo no escuro, tateando a parede com a mão livre, tropeçando nos trilhos, sentindo a poeira entrar no pulmão e sufocar. O barulho atrás era ensurdecedor. Parecia que o mundo estava desabando. Ela ouviu a voz do Pedro gritando lá na frente. "Mãe por aqui." Ela seguiu a voz do filho como se fosse uma corda salvadora. Correu mais rápido, desesperada, e de repente viu a claridade. A entrada estava a 30 metros 20-10. Ela se jogou para fora num salto. No mesmo segundo, uma nuvem de poeira e pedra fechou completamente o fundo do túnel. O impacto foi tão forte que jogou ela no chão. Ela rolou na terra abraçada com a caixa de metal. Quando parou, ficou deitada de barriga para cima, respirando com dificuldade, coberta de pó e sangue. O Pedro, a Lúcia e o Tomás correram gritando mal o nome dela. A Maria dizia que estava bem, que estava viva, mas o ombro doía muito. O Pedro ajudou ela a sentar. Eles olharam para o túnel. A entrada ainda estava aberta, mas a parte funda, onde ela achou a caixa, agora estava bloqueada por toneladas de rocha. Se ela tivesse demorado 5 segundos a mais, estaria morta. O Pedro perguntou assustado por que o túnel caiu. A Maria abriu a caixa com as mãos tremendo e mostrou as fotos. Disse que eram as rachaduras. Disse que o pai dele sabia que ia cair, avisou o encarregado e o encarregado ignorou. Por isso ele morreu. O Pedro apertou os punhos com raiva. Disse que eles tinham que ir na polícia agora mesmo. Mas a Maria balançou a cabeça devagar. Disse que a polícia não ia fazer nada. Eles eram pobres, não tinham nome, e o caso era velho. Iam dizer que eles inventaram as provas ou que as fotos eram falsas. O menino perguntou frustrado, então, o que a gente vai fazer? A Maria olhou para as fotos, olhou para o túnel derrubado e tomou uma decisão. Ela disse com voz firme que eles iam reconstruir aquele lugar. Iam terminar a obra e quando estivesse funcionando, quando todo mundo visse que o projeto era real, aí sim eles mostrariam as provas. Iam provar que o Tiago tinha razão e que ele morreu por causa da ganância dos outros. Só quando eles tivessem poder e respeito é que alguém ia escutar a verdade. Nas semanas seguintes, a Maria trabalhou como uma condenada. Ela acordava antes do sol nascer e ia dormir quando o corpo não aguentava mais ficar em pé. Limpou os escombros da entrada, reforçou as vigas, decorou cada linha do caderno do Tiago e começou a falar com o povo da vila. No começo ninguém dava bola, mas a Maria era teimosa. Ia no mercado no sábado e explicava o projeto para quem quisesse ouvir. Mostrava os desenhos, falava que o túnel ia trazer água para as plantações e emprego para os pais de família. O seu Moacir, dono da serraria, foi o primeiro a aparecer. Chegou um dia sem avisar com uma carroça cheia de madeira. Disse com aquele jeito grosso dele que ouviu dizer que ela precisava de viga. A Maria disse que não tinha dinheiro. Ele resmungou que ela pagaria quando o negócio funcionasse. Depois chegou a dona Remédios, dona da venda da vila. Trouxe arroz, feijão, macarrão e carne seca. Disse que não podia deixar aquelas crianças passarem fome porque lembravam os netos dela. Depois apareceu o Gilberto, um rapaz novo, magrelo e calado, sobrinho de um dos homens que morreram no acidente. Ele disse que queria ajudar porque queria honrar a memória do tio. Aos poucos, a Maria montou um time. Gente simples, sem estudo, mas com muita vontade. Até o Coronel Ferreira desceu lá no túnel um dia. Ele andou por tudo, bateu nas vigas novas, olhou o serviço. Saiu de lá com uma cara de respeito e disse: "A senhora está progredindo." Não achei que ia longe. Ele tirou um envelope do bolso e entregou para a Maria. Disse que eram R$ 500.
Não era muito, mas dava para comprar ferramenta e material básico. Disse para considerar um investimento. A Maria pegou o dinheiro com a mão tremendo. Era mais dinheiro do que ela tinha visto junto na vida toda. Naquela noite, a Maria foi na vila e comprou comida de verdade. Carne fresca, ovos, leite e verduras. Fez uma janta caprichada na fogueira. As crianças comeram até encher a barriga, coisa que não acontecia desde que saíram de casa fugidos. O Tomás perguntou com os olhos brilhando se eles iam ficar bem. A Maria abraçou ele e disse que sim. Mas a paz durou pouco. Uma semana depois, a Maria estava trabalhando quando ouviu gritaria lá fora. Ela correu e viu um grupo de 5 homens. Na frente estava o Valdir mais bêbado do que nunca, segurando uma garrafa numa mão e uma tocha de fogo na outra. Ele gritou arrastando a voz: "Eu te avisei para ir embora, sua viúva desgraçada." Os homens com ele eram capangas conhecidos por arrumar confusão em bar. A Maria reconheceu 2 deles. Ela enfrentou o Valdir. Disse que não tinha nada para falar com ele. O Valdir chegou perto fedendo a álcool. Disse que ela estava falando mal dele na vila, dizendo que ele era assassino. A Maria rebateu na hora, dizendo que não era fofoca se fosse verdade, e que ela tinha provas. O Valdir parou. A cara dele mudou de deboche para medo. Perguntou que provas. A Maria percebeu tarde demais que tinha falado o que não devia. Disse que tinha fotos, documentos, tudo o que o Tiago guardou. O Valdir jogou a garrafa no chão, que quebrou, espalhando vidro. Gritou para os capangas procurarem as provas e destruírem tudo. Os homens avançaram para o túnel. A Maria tentou barrar a entrada, mas um deles empurrou ela com força no chão. O Pedro voou no pescoço do homem, dando soco e chute. O Gilberto, que estava trabalhando lá dentro, saiu correndo com uma pá na mão para ajudar. Virou uma briga feia. Gritos, poeira, socos. A Lúcia e o Tomás choravam escondidos atrás de uma pedra. A Maria tentou levantar, mas o Valdir agarrou o braço dela com força bruta e gritou na cara dela, perguntando onde ela escondeu as fotos. A Maria cuspiu no pé dele e mandou ele para o inferno. O Valdir levantou a mão para bater nela, mas antes de descer o tapa, um tiro de espingarda estourou para o alto. Todo mundo congelou. De cima das pedras apareceu o Coronel Ferreira com uma escopeta velha na mão e uma cara de poucos amigos. Ele gritou com uma voz de trovão: "Chega dessa palhaçada. Valdir, pega os seus capangas e some da minha propriedade agora." O Valdir soltou a Maria e encarou o coronel. Disse que aquilo não era assunto dele. O coronel engatilhou a arma de novo e apontou direto para o peito do Valdir. Disse que era assunto dele sim, porque a Maria estava trabalhando com a permissão dele. Disse que se eles não sumissem em 10 segundos, ele ia chamar a polícia e mandar prender todo mundo por invasão. O Valdir rangeu os dentes, olhou para a Maria com puro ódio, cuspiu no chão e fez sinal para os homens. Disse que iam embora, mas que a conta ia chegar. Eles saíram xingando e desapareceram na estrada. O coronel baixou a arma e perguntou se a Maria estava bem. Ela disse que sim e agradeceu. O coronel avisou que aquilo não tinha acabado. Disse que o Valdir era perigoso e covarde, e agora que sabia das provas, ia voltar mais preparado. Naquela noite, a Maria pegou a caixa de metal e enterrou num lugar secreto bem longe do túnel. Decorou cada foto, copiou os documentos importantes e escondeu em lugares diferentes. Não ia deixar ninguém destruir a única chance de justiça que ela tinha. No amanhecer seguinte, enquanto ela rezava na tumba do Tiago pedindo um milagre, aconteceu uma coisa inesperada. Um homem chegou caminhando pela trilha. Era alto, vestia roupa de gente da cidade e carregava uma maleta de couro. Ele parou na frente da Maria e perguntou se ela era a viúva do Tiago. A Maria perguntou desconfiada quem ele era. O homem abriu um sorriso triste e tirou uma foto velha do bolso. Disse que se chamava Dr. Carlos, que era engenheiro e que tinha trabalhado com o Tiago na época do acidente. Disse que veio para terminar o que o amigo dele começou. A Maria olhou para aquele homem com o coração cheio de dúvida.
O doutor Carlos mostrou uma foto antiga onde ele aparecia jovem de capacete branco ao lado do Tiago. Na foto, o Tiago sorria aquele sorriso tímido dele. O engenheiro explicou com a voz embargada que ele era recém-formado na época. Disse que o Tiago, mesmo sem estudo, entendia mais de rocha e estrutura do que qualquer professor da faculdade. A Maria perguntou onde ele estava no dia da tragédia. O rosto do Carlos ficou sombrio. Ele contou que tinha sido mandado para a capital para buscar peças, e quando voltou 3 dias depois, o túnel já estava lacrado e os corpos soterrados. Disse que se sentia culpado porque ele viu as rachaduras. Ele avisou o escritório, mas se deixou intimidar pelo Valdir e pelos donos da empresa. Disse que fugiu da região por vergonha, mas que nunca esqueceu. Ele olhou nos olhos da Maria e disse: "Eu voltei para pagar minha dívida. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado e tenho o diploma. Se a senhora permitir, eu quero ajudar a terminar essa obra." O Pedro, que escutava tudo escondido, apareceu e perguntou se ele tinha conhecido o pai dele. O engenheiro se abaixou na altura do menino e disse que sim. Disse que o Tiago era um homem honrado e que teria muito orgulho do filho que deixou. A Maria tomou a decisão. Disse que ele podia ficar, mas com uma condição: tudo seria feito do jeito dela. Sem pressa, sem gambiarra, e a segurança da vida de quem trabalha vinha em primeiro lugar. O Carlos estendeu a mão e disse: "Trato feito." A presença do engenheiro mudou o jogo. Ele revisou cada metro do túnel, fez cálculos, elogiou o serviço que a Maria tinha feito no instinto, mas mostrou onde precisava melhorar o escoramento e a ventilação. Com o dinheiro que ele trouxe e a credibilidade de ter um doutor na obra, mais gente quis trabalhar. Chegaram carpinteiros, pedreiros, gente simples da roça que precisava de serviço. O túnel deixou de ser um buraco perigoso e começou a virar uma obra de verdade. Tinha trilho para carrinho de mão, tinha luz de lamparina a cada 10 metros, tinha gente trabalhando feliz. O coronel Ferreira descia toda semana para ver e ficava de boca aberta. Mas o sucesso atrai inveja, e a inveja do Valdir era venenosa. Numa noite quente, o Gilberto chegou correndo no acampamento pálido de susto. Disse que o Valdir estava reunindo gente na venda da estrada. Disse que ele ia subir o morro no dia seguinte com dinamite roubada de uma pedreira para explodir a entrada do túnel e acabar com tudo. O Carlos sugeriu que eles fugissem, levassem as crianças para longe, porque não valia a pena morrer por um buraco na pedra. A Maria olhou para ele com uma fúria fria. Disse que não ia fugir. Disse que o marido dela morreu ali, o sonho dele estava ali, e ela não ia deixar um covarde destruir o futuro dos filhos dela. Naquela noite, a Maria reuniu os trabalhadores. Eram 12 homens mais ela, o Carlos e o Pedro. Ela foi sincera. Disse que o Valdir vinha para ir à guerra. Disse que quem quisesse ir embora podia ir sem vergonha nenhuma. Ninguém saiu. O seu Moacir disse que já tinha investido muita madeira ali para desistir. O Gilberto disse que ia honrar o tio morto. Todos ficaram. Eles prepararam trincheiras com sacos de areia, juntaram pedras, e o Carlos distribuiu as ferramentas como se fossem armas. A Maria escondeu a caixa com as provas num lugar seguro no mato e mandou a Lúcia e o Tomás se esconderem numa grota longe dali. O Pedro se recusou a sair do lado da mãe. Quando o sol nasceu pintando o céu de vermelho sangue, eles ouviram os passos. O Valdir subiu a trilha com uns 20 homens mal encarados, alguns com facão, outros com pedaços de pau e 2 carregando caixas de madeira que a Maria sabia que era explosivo. O Valdir parou a uns 30 metros com um sorriso de deboche. Gritou que era a última chance. Ou eles sumiam, ou iam voar pelos ares. A Maria subiu numa pedra e gritou de volta que aquela era terra de gente honesta e que ele não ia dar nem mais um passo. O Valdir riu e mandou os capangas prepararem os pavios. Foi nessa hora que uma voz grossa veio de trás das árvores. "Parados aí. Ninguém se mexe." O coronel Ferreira apareceu montado no cavalo com a espingarda na mão.
Mas ele não estava sozinho. Atrás dele estava o delegado da cidade vizinha e 4 policiais armados até os dentes. O Valdir ficou branco igual papel. O delegado avançou e disse em voz alta: Valdir de Souza, eu tenho um mandado de prisão contra o senhor por homicídio culposo, negligência criminosa e desvio de verba. O Valdir gritou que era mentira, que não tinham provas. A Maria tirou um envelope do bolso e levantou para ele ver. Disse que tinha sim. Disse que tinha as fotos, os relatórios e a confissão que ele fez na frente das testemunhas. O delegado mandou os policiais algemarem o Valdir. Os capangas dele, vendo a polícia, largaram as armas e começaram a recuar. O Valdir se viu cercado sem saída. O ódio no rosto dele virou loucura. Ele gritou que se ele caísse, levava tudo junto. Num movimento rápido, ele arrancou um cartucho de dinamite da caixa, riscou um fósforo e acendeu o pavio curto. Todo mundo congelou. O Valdir correu feito um louco na direção da entrada do túnel, com a dinamite chiando na mão. A Maria viu a cena em câmera lenta. Viu o brilho do fogo, viu a loucura no olho do assassino e viu o Pedro que estava parado perto demais da entrada. Ela não pensou. O corpo de mãe foi mais rápido que o pensamento. Ela se jogou em cima do Pedro, derrubando o menino numa vala e cobrindo o corpo dele com o dela. O Valdir entrou no túnel gritando e jogou a dinamite. A explosão foi um soco no peito de todo mundo. O chão tremeu como se fosse terremoto. Uma língua de fogo e poeira cuspiu para fora da boca do túnel, jogando pedra para todo lado. O barulho deixou todo mundo surdo por alguns segundos. Quando a poeira baixou, a Maria levantou a cabeça tossindo, cheia de terra, mas viva. Ela apalpou o Pedro. O menino estava assustado, chorando, mas inteiro. Ela olhou para o túnel. A entrada estava de pé. As vigas novas que o Carlos projetou e que eles instalaram com tanto suor tinham aguentado o tranco. Lá dentro, o Valdir estava caído, jogado contra a parede pela força da explosão, desmaiado e sangrando, mais vivo, para pagar pelo que fez. Os policiais correram para prender ele. O coronel Ferreira desceu do cavalo e ajudou a Maria a levantar. Perguntou se ela estava ferida. Ela disse que não, mas que precisava ver o túnel. Precisava ver se o sonho do Tiago tinha desabado. O Carlos acendeu uma lanterna e entrou com ela. O ar estava cheio de fumaça de pólvora. Eles caminharam com cuidado, verificando as paredes. Tinha estrago, tinha pedra solta, mas a estrutura principal estava firme. De repente, o Carlos parou e segurou o braço da Maria com força. Ele apontou a luz para um buraco que a explosão tinha aberto na rocha viva lá no fundo. Maria, olha isso, ele sussurrou. A Maria se aproximou. A luz da lanterna bateu na pedra quebrada e refletiu um brilho amarelo intenso, bonito. Ela passou a mão, sentindo a textura fria e pesada. Não era uma pedrinha solta. Era um veio. Um veio grosso, maciço, incrustado na rocha que subia pela parede e sumia no teto. O Carlos olhou para ela com os olhos arregalados. Ele disse, gaguejando: Maria, isso é ouro. Ouro puro. Eles não tinham achado só umas pepitas. A explosão da dinamite tinha revelado o que estava escondido a metros de profundidade. O túnel que o Tiago projetou para passar água tinha atravessado o coração de uma mina de ouro gigantesca. A Maria encostou a testa na parede fria e chorou. Mas dessa vez não era de tristeza. O Tiago tinha deixado para eles uma herança maior do que qualquer um podia sonhar. O ouro estava ali o tempo todo esperando a justiça ser feita para aparecer. A Maria não conseguiu dormir naquela noite. Ela ficou sentada na entrada do túnel, olhando para o escuro, tentando entender o tamanho do que tinha acontecido. Não era só uma sorte grande. Era uma fortuna que estava ali escondida há milhões de anos, esperando o momento certo. O Tiago morreu caminhando em cima dessa riqueza sem saber. A empresa faliu sem saber. O Valdir viveu na miséria da maldade sem saber. No dia seguinte, com o sol alto, a Maria chamou o coronel Ferreira e o doutor Carlos para uma conversa séria.
Ela levou o coronel até o fundo do túnel e mostrou o veio dourado na parede. O velho fazendeiro ficou em silêncio um tempão, passando a mão na rocha, hipnotizado pelo brilho. Quando ele finalmente falou, a voz saiu mansa. Ele disse que aquilo era maior do que qualquer coisa que ele já tinha visto na região. A Maria concordou. Ela olhou nos olhos dele e foi direta. Disse que a terra era dele, e pela lei, aquele ouro pertencia a ele. Ela disse que podia ter ficado quieta, podia ter escondido, mas que não era mulher de traição. Então ela propôs um negócio. Disse que ela cuidaria de tudo, da extração, da venda, da administração, e daria 30% do lucro bruto para ele pelo resto da vida. O coronel franziu a testa. Disse que podia exigir 50 ou 70. A Maria respondeu na lata. Disse que ele podia sim, mas aí teria que arrumar outra pessoa para tocar a obra, alguém de confiança. E ele sabia muito bem que quando o ouro aparece, a confiança desaparece. Disse que com ela, ele teria honestidade garantida. O coronel sorriu, aquele sorriso raro dele. Disse que o marido dela era esperto, mas ela era muito mais. Estendeu a mão e fechou o acordo, mas exigiu tudo no papel registrado em cartório na capital. A Maria apertou a mão dele e disse que era exatamente assim que ela queria. Os meses seguintes foram uma loucura. O Carlos foi até Belo Horizonte e registrou a empresa. Mineração Tiago da Silva. A Maria fez questão de colocar o nome do marido. Ela dividiu as ações da empresa de um jeito que ninguém esperava. O coronel ficou com a parte dele. O Carlos ganhou 10% como sócio, e o restante ela dividiu em pequenas partes para os trabalhadores que estiveram com ela desde o começo. O seu Moacir, a dona Remédios, o Gilberto, todos viraram sócios. A Maria disse que não ia enriquecer sozinha nas costas de quem ajudou quando ela não tinha nada. A notícia correu o estado. A mina era rica de verdade. O primeiro carregamento de ouro foi vendido em outubro, e o lucro foi assustador. A Maria pagou todo mundo, guardou a parte do investimento e pela primeira vez na vida viu a conta bancária cheia de zeros. Mas ela não mudou. Continuou morando na casinha simples que mandou construir perto da mina. O Carlos perguntou por que ela não comprava uma mansão na cidade. Ela respondeu que não precisava de luxo. Precisava de futuro. Ela pegou o caderno velho do Tiago, abriu na página dos sonhos e começou a realizar um por um. Mandou construir uma escola de verdade na Vila de Santa Fé. Trouxe água encanada para todas as casas. Construiu moradias de tijolo para as famílias que viviam em barraco de barro. Em dezembro, a mineração Tiago da Silva era o maior orgulho da região. Mas faltava uma coisa para a Maria fechar o ciclo. O passado ainda chamava. Uma tarde, ela recebeu uma carta de São Mateus, a cidade de onde ela tinha fugido. Era de uma antiga vizinha pedindo ajuda, dizendo que a cidade estava passando fome depois de uma seca terrível. A Maria leu a carta e sentiu um aperto no peito. Ela podia ter rasgado o papel. Podia ter rido. Aquela gente tinha humilhado ela, tinha cuspido no nome do marido dela. Mas ela lembrou do que o Tiago sempre dizia, que a vingança é um veneno que a gente bebe esperando o outro morrer. Ela chamou o Carlos e disse que ia voltar para São Mateus. O engenheiro perguntou se ela ia lá para esfregar o sucesso na cara deles. A Maria balançou a cabeça e disse que não. Disse que ia lá porque era a coisa certa a fazer. Ela organizou uma caravana. 5 caminhões carregados de comida, roupa, remédio e ferramentas. Ela foi na frente na cabine do primeiro caminhão com os 3 filhos ao lado. O Pedro já estava um rapaz forte, a Lúcia uma moça linda, e o Tomás não parava de fazer contas num caderno. Quando a caravana entrou em São Mateus, a cidade parou. O povo saiu na janela, correu para a rua sem entender o que estava acontecendo. Quando viram a Maria descendo do caminhão vestida com roupa simples, mas com a cabeça erguida, um silêncio pesado caiu na praça. O prefeito correu para receber ela todo sorridente, tentando ser simpático. A Maria nem olhou para ele. Ela subiu no coreto da praça e falou para a multidão. Disse que não veio cobrar dívida nem pedir desculpa.
Disse que veio ajudar porque sabia o que era passar fome e sabia que as crianças daquela cidade não tinham culpa da maldade dos adultos. Ela mandou os funcionários distribuírem tudo: saco de arroz-feijão, caixa de leite-remédio. O povo chorava na fila. Gente que antes virava a cara para ela, agora beijava a mão dela, agradecendo. No meio da confusão, a Maria viu uma mulher encolhida num canto. Era a Elvira, a vizinha que mais falava mal dela, a que inventou que o Tiago tinha outra família. A Elvira estava magra, abatida, com vergonha de chegar perto. A Maria chamou ela. A mulher veio tremendo, achando que ia levar uma bronca na frente de todo mundo. A Maria perguntou como estavam os filhos dela. A Elvira começou a chorar e pediu perdão. Disse que o marido estava doente e que não tinham o que comer. A Maria tirou um envelope grosso do bolso e entregou para ela. Disse que ali tinha dinheiro para ela abrir um negócio, uma venda, ou uma costura para nunca mais depender de ninguém. A Elvira caiu de joelhos no chão soluçando. A Maria levantou ela e disse baixinho: "Levanta a cabeça, mulher. O passado já foi. Agora faz direito." Antes de ir embora, a Maria fez uma última coisa. Mandou reformar a praça e colocou uma placa de bronze no chafariz. A placa dizia: "Em memória de Tiago da Silva e de todo trabalhador que sonha com um futuro melhor." Quando o caminhão pegou a estrada de volta para a serra, a Lúcia perguntou para a mãe se ela estava feliz. A Maria olhou para a estrada sentindo uma leveza que não sentia há anos. Ela disse que sim. Disse que o ódio pesava muito e que ela tinha finalmente soltado esse peso lá na praça. Os anos passaram voando. A empresa cresceu. O Pedro estudou engenharia na capital e voltou para assumir o lugar do Carlos, que se aposentou rico e feliz. A Lúcia virou professora e abriu 3 escolas na região. O Tomás virou o contador mais respeitado do estado. A Maria nunca casou de novo. Ela dizia que já tinha vivido um grande amor e que isso bastava para uma vida inteira. Ela ficou conhecida como a Dama do Ouro, a mulher que transformou pedra em pão. Ela trabalhou até ficar bem velhinha. Morreu dormindo tranquila na casa simples perto da mina. O enterro dela parou a região inteira. Veio gente de todo canto, gente que ela ajudou, gente que estudou nas escolas dela, gente que só conhecia a lenda. Enterraram ela no alto do morro do lado do Tiago. Na lápide não escreveram nada sobre ouro ou riqueza. Escreveram só Maria da Silva, mãe, esposa e construtora de sonhos. Muitos anos depois, o Pedro, já velho, levou os netos lá no túmulo. O vento soprava forte na serra, trazendo o cheiro de mato e terra molhada. Uma das crianças perguntou se a avó era uma santa. O Pedro riu e disse que não. Disse que ela era humana, cheia de defeito e teimosia, mas que tinha um coração que não cabia no peito. E ali, olhando para o horizonte dourado do pôr-do-sol, parecia que a voz da Maria ainda ecoava nas paredes daquele túnel, lembrando a todo mundo que a verdadeira riqueza não é o que a gente guarda no bolso, é o que a gente deixa no coração dos outros. Sabe, pessoal, no fim das contas, a história da Maria não é apenas sobre encontrar uma mina de ouro. É sobre a força de não desistir, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não vale nada. Muita gente no lugar dela teria usado aquela fortuna para se vingar, para humilhar quem duvidou, para mostrar poder. Mas a Maria entendeu uma verdade que pouca gente enxerga. Carregar ódio é muito mais pesado do que carregar pedra. A verdadeira vingança dela foi o sucesso, mas a vitória real foi o perdão. Ela transformou a dor da perda do Tiago em escola, em comida na mesa, em dignidade para quem nunca teve nada. O ouro que ela achou na parede do túnel mudou a conta bancária, mas foi o coração dela que mudou o destino daquela cidade. E talvez você que está me ouvindo agora esteja enfrentando o seu próprio túnel escuro, cheio de dificuldades e incertezas. Talvez tenha gente rindo dos seus sonhos. Não pare de cavar. Às vezes o maior tesouro da sua vida está escondido logo depois daquele momento em que a gente pensa em desistir.
Se essa mensagem fez sentido para você, se você acredita que o bem sempre vence no final, eu queria te convidar para fazer parte da nossa família aqui no YouTube. Clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho, porque aqui a gente conta histórias que alimentam a alma. Um abraço apertado, fiquem com Deus e até a próxima.